Todas vocês cresceram mais de 300%. Então, assim, isso é muito surreal. Gente, na faculdade me disseram que eu não podia ter negócio. Que era melhor eu ser empregada de outro fisioterapeuta. Que era isso que era o seguro. Qual é o maior desafio hoje para continuar crescendo? Uau, que pergunta. As crenças que a gente tem é algo na vida dos fisioterapeutas, num geral, muito limitante. Mas você entender que o que você está fazendo, você está construindo algo que os seus filhos vão se orgulhar de você, isso não tem preço. O ecossistema Valquíria Fernandes, né, ele transformou as nossas vidas. Muito. Ele nos deu a coragem de colocar a cara para fora e da gente romper os medos, as crenças e da gente conseguir dizer assim, eu estou evoluindo. Então olha o quanto é importante o ambiente, o ecossistema, para onde ele vai te jogar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso RCA Podcast. Eu sou Valquíria Fernandes, a host desse podcast, e hoje nós vamos ter uma história inspiradora. Não, peraí, uma não. 3 histórias inspiradoras, 3 mulheres fisioterapeutas que vão mostrar pra gente como é importante a gente acreditar nos nossos sonhos, a gente batalhar, a gente fazer acontecer, e a gente vai poder ouvir histórias diferentes, de cidades diferentes, de especialidades diferentes, mas que realmente elas têm algo em comum e que a gente vai identificar nesse podcast. Aqui, nessa semana exclusivamente, a gente está recebendo aqui na sede do IWF 3 professoras do Instituto Valquíria Fernandes que estão gravando cursos específicos para os nossos alunos do RCA 360 Infinito. E eu quero uma salva de palmas para as nossas convidadas. Renata Couto. Aê! Cristina Idosa. A própria. Estela Klein. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. A nossa sede aqui, ao RCA Podcast. A gente está nessa 3ª temporada fazendo algo, né? A gente fez esse rebranding dele e trouxe o nome RCA, que é algo muito forte pra gente, que por trás existe o Raciocina Comigo ainda, mas o RCA realmente é a nossa marca. E vocês são 3 pessoas que há muito tempo acreditaram no nome IWF, na marca IWF, e foram estudando com a gente, foram crescendo e não desistiram. E entendem o quanto a fisioterapia pode ser uma profissão em que você bata no peito e se orgulhe de ser fisioterapeuta. E eu queria ouvir de cada uma de vocês, né? Algo que, de certa forma, é um desafio para todo fisioterapeuta. Muitas vezes a gente conhece vários colegas que você conversa com o pessoal e nem todo mundo se orgulha da profissão. Tem gente que vai falar, não, eu sou físio, mas não sei o que lá, né? Aquela coisa do mas e tal coisa. E vocês não, vocês são 3 pessoas que realmente são inspiração para a fisioterapia, principalmente mulheres ainda na físio, que é algo que a gente tem muitas mulheres estudando fisioterapia, mas quando a gente vai olhar, às vezes, para cases de sucesso, a gente não tem tantas mulheres assim, então a gente precisa dessa representatividade feminina. E eu fico muito orgulhosa de poder ver toda a evolução de vocês. E antes de entrar aqui no podcast, eu ainda pedi para minha equipe, eu falei assim, passa para mim um número. Aí elas, que número? Qual a porcentagem de crescimento, de faturamento delas dentro do trabalho que a gente fez? E todos vocês, vou arredondar, todas vocês cresceram mais de 300%. Então, assim, Olha isso é aí. muito surreal. Obviamente, tem crescimentos maiores ainda, mas isso é muito surreal. E isso é muito legal quando a gente olha e fala assim, cara, eu posso, eu acredito e eu vou crescer. Então, eu quero saber de vocês, pra gente começar, e aí pode vocês escolherem quem quer ser a primeira aí pra responder, mas eu quero que todas respondam. Qual que é o maior desafio hoje, pensando no hoje, nem no passado, pensando hoje. Qual é o maior desafio hoje para continuar crescendo? Uau, que pergunta. Porque vocês já cresceram muito, mas não tem aquela coisa de, tá bom, né? O que é o tá bom? Não, mas existem coisas. Porque uma coisa é eu crescer só no sentido de atendimento operacional. Eu, fisioterapeuta, estou atendendo. Outra é eu crescer como empreendedora, como empresária, olhar para um negócio, um modelo de negócio na fisioterapia, entender que eu posso impactar mais vidas, ter um propósito muito maior e ter também colaboradores ali. Então, hoje, para vocês, qual é esse maior desafio de pensar nesse próximo passo? Para mim, é a coragem de dar o próximo passo, né? Igual Mas você já sabe qual é o seu próximo passo? Não, você pensa assim, tipo, é algo Não, eu sei que maior do que eu tô fazendo. Exatamente. Para eu crescer, talvez seria voltar para a ideia da clínica, né? E eu estou no consultório e eu acho que é exatamente essa... É você mudar totalmente
o seu estilo de trabalho, porque hoje meu estilo sou eu no consultório com o meu paciente, né? Não tem nem secretária. E talvez pensar nessa expansão, nesse outro sentido, de talvez ter colaborador, aí um lugar maior, com secretária. Eu vou só puxar um pouquinho do que a Rê falou antes de vocês. Às vezes, a nossa visão, ela tá muito fechada. Tô olhando para consultório, tô olhando para atendimento. Mas, por exemplo, ontem, você gravou um curso aqui dentro do IWF. Então, ou seja, existe uma outra Renata, que é uma Renata professora, que é um outro braço dentro de um modelo de negócio, que também vai fazer parte disso. Então, às vezes, a gente olha só para um lado, mas a gente tem várias coisas para empreender na fisioterapia. Que foi a minha surpresa desde o início do ano, né? Que começou com a palestra, que realmente foi algo para mim. Palestra é outra. É um outro modelo de negócio. Vai lá, Cris, e você? Primeiro, Val, acho que eu gostaria de agradecer. Eu estou muito feliz e orgulhosa de participar do teu time e principalmente com essas duas figuras maravilhosas aqui do meu lado, minhas duas grandes colegas. Você sabe que você é a nossa fonte inspiradora, então é um grande prazer participar do teu podcast. Eu acho que é um sonho que eu estou realizando estar aqui hoje e com esse time aqui ao meu lado. Eu acho, Val, que uma coisa que determinou muito na minha vida, né, e isso obviamente vem para a minha profissão, é o medo de ficar obsoleta. Eu sempre tive muito medo de ficar na ignorância, de ficar na margem. Então, eu acho que se eu puder definir uma palavra do que é a minha vida, é movimento. Então, assim, eu morro de medo de ficar parada, de ficar numa zona de conforto, né? E para mim foi um divisor de águas quando eu conheci o RCA, e vocês sabem disso, e eu sou muito clara para falar sobre isso, assim... Eu acho que o RCA me colocou no jogo de novo, porque eu estava ficando desacreditada da físio, eu estava ficando na margem, sem vontade de estudar, né? E estava desatualizada, completamente desatualizada. Então, eu acho que é isso que me move, né? De manter o movimento, de manter essa busca, de manter esse crescimento. E eu acho que você me devolveu isso através do RCA, através do IWF, e todas as oportunidades que você vem me proporcionando, né? Não só você, mas todo o teu time aí. Então, eu acho que eu entrei nesse outro caminho do crescer mesmo. E, assim, eu quero continuar crescendo, crescendo, crescendo e me desenvolvendo. Claro que eu tenho os medos, mas daí tem aquela frase que é bacana, né? Vai com medo mesmo. Acho que é por aí. Mas é um vai com medo mesmo... se preparando, sabe aquela história? Tipo, não é assim, não, eu vou de qualquer jeito, não. Deixa eu me preparar, exatamente, que eu vou isso. Aprender a gerir esse medo e aí sim eu encaro isso daqui. Exato. Né? E aí eu acho que vem toda uma idade, toda uma maturidade que justamente me dá estrutura para fazer isso. Né? Mas continuo com medo. O medo sempre vai existir. Vai existir. O medo sempre vai existir. E ele é uma mola propulsora muito boa para a gente ir atrás dos sonhos da gente. Exato. Né? Então é isso. É não ficar na zona de conforto. Né? Assim, qual é o próximo desafio? Não vou te perguntar que você vai me dar uma bomba aí. Sempre é uma surpresinha, né? Isso mesmo. Deixa eu só falar uma coisa. Quando eu tava tirando a carteira de motorista, que eu queria muito dirigir, né? Sempre muito querendo ir pra frente. E, tem que esperar 18 anos, aquela coisa, e beleza. E meus pais muito certinhos, então quando eu fiz 18 anos, beleza, a carteira tava ali, eu já sabia dirigir muito bem. Aprendi com 16, mas meus pais não sabiam, né? E aí, beleza. Quando eu tirei a carteira, eu tinha certeza que eu ia ser, tipo, a dona do carro, a motorista. Minha mãe precisa ir em tal lugar, eu levo. Minha mãe precisa o quê? Eu levo, né? Tipo, aquela coisa que, não, eu levo, só pra estar dirigindo mesmo. E aí, teve uma época que a gente morava numa cidade do interior, que era Ivaiporã, 30 mil habitantes no Paraná, e a gente fazia muitas consultas de médicos fora. Então, a gente ia pra uma cidade que chamava Pucarana, no Paraná, dava 150 quilômetros. E aí, minha mãe não gosta de dirigir na estrada, e aí eu levo, né? Recém tirei a carteira. Não, pai, deixa que eu levo a mãe, que isso, não? E ele olhou pra mim e falou assim, você não, sua mãe vai dirigir. Eu revoltada. Mas minha mãe tem medo, minha mãe não sabe nem dirigir direito. Revoltadíssima, porque eu dirigia muito melhor que ela. E ele só olhou pra mim e falou assim, você não tem medo. E aquilo mexeu muito comigo. Porque se eu não tenho medo, eu vou ser imprudente. Sim. Se eu não tenho medo, eu vou querer pisar demais. Se eu não tenho medo, eu não vou pensar em segurança.
Então, esse é o ponto que eu queria puxar. O medo, ele é bom. Sim. A gente não pode ser completamente sem medo, porque às vezes a pessoa sonha isso, né? Qual vai ser o dia que eu não vou ter medo de tal coisa? Não existe, cara. Empreendedorismo é medo todos os dias. Exatamente. É você vencer uma barreira todos os dias. E o medo, ele te faz arriscar de uma forma mais calculada. Porque empreender é risco o tempo todo. Aí eu vou fazer isso, vou dar... Mas é um risco calculado. E esse medo, ele é bom. E tu, Estelinha? Bom, obrigada, Cris, pelas palavras de novo, né? É uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que o que mais pega, assim, nessa questão toda, falando de uma forma bem generalista, são vários aspectos. Mas eu acho que as crenças que a gente tem geralmente limitam a gente. E aí entra muito do teu pessoal, muito do que a físio... Eu peguei uma crença hoje, já vou dizer. Ó, já vai Depois conto contar. pra vocês em depois off. conta. Então, as crenças eram algo, e acho que é algo na vida dos fisioterapeutas, num geral, muito limitante. Essa coisa que tu falaste no início da tua fala, de que a fisioterapia não é bem remunerada, que quem se destaca são os homens... por um contexto social, muitas vezes, né? Nós somos mães, nós somos empreendedoras, viemos, às vezes, de estruturas com muitas crenças limitantes. Então, eu acho que o que mais, digamos, impede que a gente cresça, às vezes, é nós mesmos, né? E aí a tua fala fecha com o que eu ia dizer, que a questão do medo, ela é fisiológica e ela é importante para que a gente tenha limite, digamos assim, na passada que a gente vai dar. Só que eu acho que a diferença... de nós aqui e de muitos dos teus alunos é isso. A gente aprende contigo a ter uma base mais sólida para dar o passo. Porque uma das críticas, vamos dizer assim, no sentido de críticas positivas da nossa profissão é isso. A gente não foi educado a empreender. A gente não foi educado a chegar numa sala, num round hospitalar e conversar. Desculpa, eu falo com as mãos. Eu vou cruzar o braço, não vou deixar cair o microfone. A gente não foi educado a dialogar com os outros profissionais por crenças de que a nossa profissão não está num patamar médico, que a gente tem que sempre acatar o que vem. Então, eu acho que uma das dificuldades do empreendedorismo, principalmente feminino, é isso, né? Então, eu acho que essa é o grande calcanhar de Aquiles. E também tem muitos sonhos, né? E às vezes a gente não presta atenção na trajetória, que é isso. A minha clínica, como diz a Renatinha, não tem colaboradores, não é grande, não sei o quê, mas a gente não pensa que a gente está educando o paciente, ensinando uma possibilidade de vida nova, trazendo qualidade de vida, às vezes o familiar, às vezes impactando as pessoas que estão ao nosso redor. E assim, com uma oportunidade de palestrar, de ensinar o pouco que a gente sabe a outras pessoas, eu acho que isso realmente é empoderar no sentido de crescer na fisioterapia. Tá, mas vamos lá. Você falou que hoje o que te impede, um desafio grande é crenças. Ainda é crenças. Que crença que te segura hoje? Hoje... Crença do quê? Eu não posso, eu não mereço, é muito pra mim. Que crença que hoje você acha que te impede de estar num próximo nível? Eu acho que é uma luta constante comigo. Não no sentido, porque eu sempre brinco, eu não sou média, eu não sei fazer mais ou menos. Ou eu faço ou não faço. Então, quando me é colocado um desafio, eu vou dar o meu tudo. Mas o meu tudo, quando se trata de conhecimento, de ir atrás de artigo e montar, é tranquilo. O que me pega, às vezes, é isso, é a timidez. Porque, por incrível que pareça, eu sou tímida, tá? É a timidez, é a vergonha de me apresentar em público. São crenças minhas, né? Então, às vezes, eu vejo que esse medo, que essa dificuldade está mais relacionada a questões de criação também. Eu brinco sempre que eu não fui criada para ser empreendedora, eu fui criada para ser empregada, né? Então, aí você tá mudando as crenças já. É um contexto, na verdade. Aí eu não mereço. Aí eu não mereço. Então, é um contexto, é um conjunto de crenças que acabam trazendo, talvez, um demérito, se fosse diferente. Mas, graças a Deus, tô mudando, eu acho, pelo menos, né? E aí, Estelinha, é muito importante porque, às vezes, né, porque você começou respondendo de uma forma muito generalista. Você mesmo usou a palavra generalista. E às vezes você fala como se fosse todo mundo. Mas a crença é tua. A crença é minha. A crença tua não significa que é a mesma da Cris, que é a mesma Graças da a Deus, né? Exato. Então a gente tem que entender que muitas vezes tem coisas muito específicas que impedem a gente de dar esse próximo passo, que sim, tá relacionado com o medo.
Mas a gente entender, poxa, eu tenho essa crença, mas o que eu posso fazer para mudar isso? Porque se eu quero crescer, eu tenho que olhar para isso e pensar. O que eu posso mudar? Por exemplo, timidez, teoricamente, é simples. Ah, eu tenho vergonha de falar em público, eu vou fazer um curso de oratória. Acabou. Vou lá, me inscrevo e vou para cima e faço acontecer. Então, assim, essa crença de timidez, olhando de fora, aparentemente você venceu, porque você foi, palestrou para 1000 pessoas num congresso e foi. Entendeu? Então, assim, essa crença não fica visível, não te impede de ir pro que você precisa. Mas aí é uma característica minha. Agora, mas aí as outras, elas podem impedir, como, por exemplo, uma crença de eu não mereço, ela é muito forte. E aí, o ambiente que você tá, ele vai influenciar diretamente. Porque se eu tô num ambiente de pessoas que olham pra mim e não acreditam em mim, e eu me deixo influenciar por isso, um ambiente de pessoas que vão falar assim, mas por que você não fez medicina? Mas por que você não sei o que lá? E você, nossa, não é mesmo, não sei o que. Nossa, realmente, fisioterapeuta não chega nesse ponto, não chega nesse nível. E aí você alimenta uma crença ao invés de combatê-la. Por isso que a gente fala muito na mentoria, né? O poder da ambiência. Sim. Porque da mesma forma que você conheceu a Cris, que você conheceu a Renatinha, que você conhece fisioterapeutas de outras cidades do Brasil inteiro, que estão se superando, que estão crescendo, que estão aumentando o faturamento, que estão se empoderando, você olha e fala assim, se ela pode, por que eu não posso? E no sentido bom, dela te inspirar. Nossa, mas se ela pode, por que eu não posso? Como você mesmo falou, quantos fisioterapeutas hoje não olham pra mim e falam, se a Val conseguiu, por que eu não consigo? Isso é maravilhoso. Isso é muito Porque bom. eu penso, caramba, se conseguiu, dá pra furar a bolha. Dá pra furar a bolha. Nossa, então dá pra aprender. Só que aí cada um tem que olhar para suas crenças, né? Que assim como a Rê tem algumas, a Cris tem outras. Eu também tenho crenças, todo mundo tem. Tem uma fala que diz assim, que a crença... A gente fala muito em quebrar crenças limitantes, né? Pô, eu queria tanto quebrar essa crença. Mas que a crença, ela nunca se quebra. Ela só aumenta a régua. Então, aquilo que a gente fala muito, né? No sentido de... Vamos falar de consulta. Se a consulta é R$100... Você consegue falar para um paciente que é R$100, mas eu falar assim, cobre 200? Não, peraí, não, acho que não vale, ele vai achar caro. É a crença que subiu de nível. Venceu a de 200? Não, 200 eu consigo agora. 400. Deus me livre, não sei o que, assim como um plano de tratamento. Você vendeu um de 2.000? Vende um de 4.000? Não, calma, eu vou chegar lá ainda. Vende um de 10.000? Deus me livre, o paciente, nenhum paciente paga isso. Então, assim, a crença é muito nossa. É muito sobre julgar o outro daquilo que tá dentro da gente. Que vem os nossos valores. Que vê os nossos valores. Então, o quanto é importante hoje, e não só fisioterapeuta, qualquer profissional, qualquer pessoa, buscar realmente melhorar essas crenças, trabalhar essas crenças para poder ir passo a passo. Em inglês, step by step. Mas eu acho que a diferença é justamente isso quando a gente está num grupo, como é o grupo da Black, como é a comunidade RCA. Eu vejo que a minha evolução partiu dessa, vamos dizer assim, moldar as crenças que eu tenho, que eram extremamente limitantes e que me deixavam num patamar, digamos, de esconder, né? Para coragem de começar a modular, né? Como a gente diz, modular isso. Por quê? Porque tu vê que outros podem, tu te sente apoiado, tu vê que pessoas têm as mesmas crenças, e aí, crenças no sentido positivo, né? Vamos crescer junto, vamos se ajudar, fisioterapeuta pode ser amigo, né? Porque isso é uma coisa que às vezes acontece, a gente não tem colegas com quem a gente possa compartilhar as experiências, né? Para quem não conhece a fundo, eu considero todo mundo da família Valquíria Fernandes muito amiga. Me sinto extremamente livre para conversar sobre faturamento, sobre crenças, sobre dificuldades, porque essa base para que tu possa dar o próximo passo e começar a modular as crenças, ela vem daí, deste grupo. Então, acho que fecha muito o que tu diz. Eu ainda me sinto com muitas crenças limitantes, mas eu vejo Sempre vai ter. Mas eu vejo que eu consigo modular isso justamente pelo exemplo das pessoas que me cercam. Porque o ambiente é transformador, né? Esse ambiente, eu digo que o ecossistema Valquíria Fernandes, né? Ele transformou as nossas vidas. Muito. Né? Ele nos deu a coragem de colocar a cara para fora, né? E da gente romper os medos, as crenças, e da gente conseguir dizer assim, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. E por quê? Porque a gente tinha toda uma estrutura. Uma base, né? Na base de confiança, né? E assim, e uma confiança legítima, genuína, né? Onde todos nós
A gente conseguiu dar vários passos em todos os sentidos, não só na profissão, mas no nosso crescimento interno. Então, assim, eu acho que eu me desenvolvi muito, assim, dentro de um complexo de inferioridade, por tudo isso que a gente vem conversando, por todos esses medos, de romper esse complexo de inferioridade e de estar sentindo que o movimento e o empoderamento vem vindo em todos os sentidos, né? Então, vem na vida pessoal, vem na vida profissional, vem na vida social, vem na vida financeira. Então, olha o quanto é importante o ambiente, o ecossistema, para onde ele vai te jogar. Mas como diz a Val, com base, né? Com base, Porque fazer né, sem claro. base é isso, é quase suicídio, né? Empreendedora, falando de uma Sim, forma sim, empreendedora. Então, acho que esse é o grande diferencial. Quando a gente está num grupo que nos dá base e que nos retroalimenta em termos de confiança, de coragem e de exemplo, a gente consegue crescer. E é quase inacreditável que isso existe hoje, né? É quase inacreditável. A gente só acredita porque a gente está vivendo isso dentro da fisioterapia. Né? E assim, a estrutura que você proporciona para a gente é essa base bem confiável, que a gente sabe onde a gente está pisando e a gente desenvolve o que você falou. Essas grandes amizades são amizades confiantes, são amigos mesmos, que quando a gente se encontra, a gente não quer mais sair daquilo ali, né? É tão gostoso quando a gente está reunido que dá assim, meu Deus, vou ter que voltar agora, sabe? Então, assim, é muito bacana toda essa base que o IWF, a Mentoria Black, o RCA passou pra gente. É só agradecimento, né, Val? É só agradecimento. E uma coisa muito interessante também, que, como eu falei, né? Vocês são de cidades completamente diferentes. Então, estados diferentes aqui. E modelos de negócios diferentes também. Então, a Rê trabalha muito com Pilates, de uma forma diferente. Cris trabalha muito fisiodomiciliar e respiratória também. E a Estelinha, na verdade, acaba juntando tudo isso daí, né? Tanto Pilates, a físio, acaba, né, dentro do próprio consultório, clínica ali. O que hoje vocês enxergam como desafiador, agora explicando o negócio de vocês? Porque, assim, vocês não abriram hoje. Já é algo que faz tempo. No caso, a Cris já atende também em domicílio faz tempo ali. Então, você já tem aquele número de pacientes antigos, uma base de pacientes antigos grandes ali, que você, né, que podem te procurar a qualquer momento, que podem te indicar por serviços que já foram feitos. E isso tem um lado que ele te acomoda, porque você não precisa captar pacientes assim tão forte quanto alguém que não tem isso acontecendo. Se eu tenho 10 anos de atendimento e a galera tá ali sempre conhecendo alguém e me indicando, isso acomoda de uma forma, né? Pô, tô sempre recebendo, minha agenda não fica vazia, sempre tem um paciente entrando e tal, terminam e entram. Então, o que hoje vocês enxergam como esse desafio? Porque a gente tem esse próximo nível no sentido de eu posso aumentar ticket, só que às vezes esse aumentar ticket, ele bate numa crença. Não, mas aqui, tipo, já deu, já cheguei num ponto que aqui tá bom. O que hoje você enxerga, Rê? Lá, hoje você tem um estúdio, você atende individual as pessoas? Explica pro pessoal. Eu trabalho com fisioterapia, né? Trabalho com pilates. Na realidade, assim, eu falo que a pessoa vem com uma dor e eu resolvo do jeito que eu acho que vai funcionar pra pessoa. Vou resumir. O seu consultório é um estúdio de pilates. Ponto. Isso. E eu tenho a maca, então, assim, eu consigo atender desde um pós-operatório até fitness. Entendeu? Então, se a pessoa me procura com o objetivo, meu objetivo é melhorar uma dor. Então, dentro da avaliação, eu vou ver o que eu consigo trabalhar com ela, o que ela precisa. Entendeu? Então, eu falo que eu não cobro o pilates, o atendimento de fisioterapia, a osteopatia, a terapia manual. Eu cobro a minha sessão. Entendeu? Sua sessão de física envolve tudo que você sabe. Envolve tudo que eu sei. Então, o que eu Mas que você tem uma base muito forte do pilates. Tem uma base muito forte de pilates. Na realidade, assim, praticamente todos os meus pacientes passam pelo fortalecimento, pela mobilidade nos aparelhos de pilates. A reabilitação, ela é no pilates. A reabilitação é feita no pilates. Então, o que eu vejo hoje é isso, assim, talvez em termos de, como você falou, sobre valor, né? Muitas pessoas me conhecem e eu sou dessa que, né, por indicação, as pessoas vão vindo por indicação. E quando às vezes vem por indicação, a pessoa não tem dor, apenas é por pilates, eu já recebi assim. Aí, qual que é o valor? Aí eu dou o meu valor e a pessoa fala, o mês? Aí eu falo, não. A sessão. Ela tá acostumada com o mês do pilates. Exatamente.
Então, eu acho que é mais essa questão da ideia do Pilates, entendeu? Então, às vezes a pessoa vem com essa ideia de trabalhar só o Pilates. E tem várias coisas que o Pilates envolve, que é exatamente a reabilitação. E que isso aí você consegue colocar um valor mais alto. Então, eu acho que é mais essa parte. Mas hoje você não diferencia. Vou fazer uma sessão de Pilates, vou fazer uma físio. Então, você tem um valor da sua consulta, independente se tem dor, se não tem, se vai fazer Pilates. Exatamente. Cada hora comigo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí vai ser o que eu defino. Então, o que vai ser melhor para a pessoa. mas aí, a gente tem um problema no modelo de negócio. Que é o quê? Você vender suas horas. Isso. E a gente precisa resolver isso. De você vender suas horas. Vamos abrir aqui um mapa. Planilhas. Vamos fazer um plano de ação aqui para 2026 para Renata Couto sair do mundo vender horas para ir para um outro nível. Não, mas é sério. Porque para você, querendo ou não, a pessoa ela entende que ela vai ficar mais tempo porque é um Pilates e tal. Mas o modelo de negócio de vender consulta isolada, ele é muito ruim porque você vende horas, né? Você, tá lá realmente vendendo a hora. E para você aumentar um ticket só vendendo hora, o aumento é muito sutil. Isso. Né? Se eu cobro 250, eu vou aumentar para 300, pô. É difícil ser 250 para 500. Senão, eu mudei a classe social que eu atendo. Mudei meu público completamente. Então, muitas vezes, essa crença, ela bate nisso. Porque o modelo de negócio, ele impede de ir para um outro nível diante do que ele está hoje. E aí a gente precisa construir um novo modelo de negócio que não dependa necessariamente das horas. Que é o que a gente conversou já outro dia. Que a gente estava falando lá do entre aspas, modelando um pouco o mundo fitness, né? De formas de pilates diferentes ali, que não necessariamente é uma pessoa, que seria a fisioterapia hoje, mas como isso seria encaixado ali. E ela ali pensativa. Sem Precisa palavras. alugar um novo espaço. Sem palavras. Precisa alugar a sala ao lado. 2026. Não é não? E você, Cris? Você também é outra pessoa que, 30 anos de prática clínica, né? 30 e poucos anos. O que não falta são pacientes antigos que já passaram pela Cris, famílias que conhecem a Cris, precisou de alguma coisa. Cris lá, referência em São Paulo, atendimento domiciliar. O quanto isso te sabota? Pois é, exatamente isso. Eu acho que... Eu não sei se é uma sabotagem, se é a palavra, ou se é uma comodidade, né? Eu acho que eu estou muito confortável como eu estou agora, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, eu acho que eu sou movida a desafios, né? E eu acho que esses 4 últimos anos, eu acho, né? Você me levou para um desafio muito grande, onde foi a minha exposição. Então, eu acho que eu batalhei muito para encarar essa exposição. E agora eu acho que eu tenho que transformar meu modelo de negócio. E eu acho que está na hora de criar um novo nicho. E é a minha proposta para o ano que vem, né? De focar num outro nicho. Vai ser extremamente difícil, estou com frio na barriga. Mas hoje de manhã, quando a gente conversou, você sabe que você me deu uma luz e minha cabeça foi embora. Né? Então, talvez eu foque nesse novo nicho para sair desse conforto que eu estou. E esse conforto até me incomoda. Me incomoda porque eu sei que eu posso ir mais. Eu tenho essa noção hoje, né? Mas de vez em quando a gente precisa de umas cutucadas, né, Val? Né? Eu acho que a mentoria faz isso com a gente. Ela cutuca profundamente a gente para justamente sairmos da nossa zona de conforto. Eu acho E você tem quantos anos? Tem que falar de Tem que fisioterapia ou a minha idade? Idade cronológica? também, porque no teu caso a idade realmente põe autoridade, velho. 61. 61. Então olha só. Não de físio, né? Não. Também não sou mais além, né? Calma. Porque pensa só. Quando você tiver com 61 anos, tem a energia dessa mulher, entendeu? Porque a gente tá falando numa idade diferente. Agora, chegar em 61, tá com um ticket legal da consulta, tá ganhando bem, tá faturando bem e fala assim, eu tô acomodada, preciso de um novo nicho, um novo desafio. Pô, isso é muito legal, Cris, entendeu? Isso inspira muito a gente e faz com que, eu não posso dormir mais cedo, não. Eu vou começar a acordar mais cedo. Não, mas de verdade, isso é muito legal mesmo. E
E aí, aquela história, né? Eu vivo o outro lado da parada. Porque ao mesmo tempo que vocês... a Val me inspira, vocês me inspiram pra caramba. Entendeu? A história de vocês me inspiram muito. E é muito legal isso. Ver o desafio de cada um e como cada um vai superando, como cada um vai criando novos desafios, indo pra frente, se colocando na frequência. A gente falou muito de frequência hoje. E, cara, me coloca no jogo de novo. Me põe o brilho nos olhos de novo. Porque o ruim é quando a gente se acomoda e, tipo, aquela coisa de... Aquela história de que eu desejei ter uma agenda cheia de pacientes. Aí eu acordo de manhã e falo, putz, tem que atender o dia inteiro hoje. E isso mata. Porque você desejou aquilo. O dia que você desejou algo e você fala, tô cansado, tô sem saco, você tem que mudar. Porque ali, tipo, alguma coisa estragou. Ou o preço tá muito baixo, ou você não tá tendo reconhecimento, as pessoas não estão te valorizando, o modelo de negócio não tá bom, porque senão você vai se afundar. Aquela história de quem não tá crescendo, tá morrendo, vai se afundar. Você pode estar bem hoje, mas vai se afundar. Tu, mulher? Que eu vou dizer disso? Eu acho que a questão mais é conseguir conciliar. Eu sou Quantos anos você mora na cidade que você mora hoje? Eu moro há 25 anos ali. Então, quase todo mundo. É. Quantos habitantes Não, tem? quase todo mundo não. Tem 300 mil. Então, quase todo mundo. Não dizer que quase todo mundo. Mas a questão é essa, né? Eu acho que o meu grande desafio é ainda sair do hands-on, né? Do atendimento, dessa coisa clínica que eu gosto, e melhorar a gestão. E a captação, principalmente. Porque eu ainda estou muito focada, eu gosto de atender, né? Eu acho que todas nós aqui temos essa veia da mão no paciente. Mas isso que te fez chegar onde você tá. Com certeza. Não precisa, tipo, eu tenho que deixar de gostar. Não, você não precisa deixar de gostar. Mas eu tenho que conseguir dosar agora o tempo se eu quiser crescer, né? Eu preciso aprender a gerenciar melhor, gerir melhor isso tudo. É você entender como que você pode ser mais valorizada naquela tua hora ali. Eu acho que esse é o meu desafio, assim. Eu melhorei muito nesse período, porque eu pelo menos venho de uma crença, né, que fisioterapeuta não ganha bem, ele não pode ter... Gente, na faculdade me disseram que eu não podia ter negócio. Que era melhor eu ser empregada de outro fisioterapeuta, que era isso que era o seguro. Sim. Então, é um monte de situações que tu acaba lidando e que... Mas eu vejo que hoje, no meu modelo de negócio, o que me impede ainda é a gestão, porque isso não me dá a base para dar um passo maior, porque eu acho que isso ainda não está organizado como eu acho que deveria, ou pelo menos como eu aprendo que deveria. Então esse eu acho que é o calcanhar de Aquiles. Tem uma coisa que quando a gente olha para empreendedorismo, na bandeira do Brasil, hoje ela tá escrita ordem e progresso. Empreendedorismo é o contrário. Primeiro você progride, depois você põe ordem. Não tem como você pôr ordem em alguma coisa que não tem dinheiro. Pô, não tem paciente, não tem dinheiro, não tem nada, eu vou pôr ordem no quê? Agora, caramba, tô crescendo demais, meu Deus do céu, deixa eu pôr ordem na casa. Então, é muito sobre a gente entender modelo de negócio, sim, como que eu posso crescer, colocar energia e fazer acontecer. Porque senão você tá brigando, qual que é o problema? De quem chega num nível que eu tô faturando bem, mas eu não consigo enxergar que eu tô faturando tão bem a ponto de deixar de atender algumas horas para fazer gestão. Não, imagina, eu vou fechar 1 hora da minha agenda para treinar recepcionista? Não, tô perdendo. Não, vou fazer isso não. Vou deixar 1 hora aqui para fazer nota fiscal? Não, que isso? Então, a gente fica muito olhando pra hora. Isso, por isso que é ruim modelo de negócio de hora. Porque você fica, 2 horas na semana, 2 pacientes, olha, no mês, vezes 4, olha quanto! É isso que a gente calcula. Não, eu faço nas horas vagas. Não existe horas vagas? Não existe horas vagas. Aí não faz, vagas. Né? Não existe. E o ponto é que, pra gente mudar de nível, a gente tem que mudar essa chavinha de que a gente tem que treinar pessoas. Você não cresce sozinho. Então, chega num nível que é o teto. Bateu no seu teto, você precisa treinar pessoas. E recepcionista é a primeira, né? Pra você ter alguém, ou até alguém que atende com você. Que eu brinquei com vocês lá do treinamento do carrapato, né? O carrapatinho. Que é um ótimo treinamento. Então, assim, a recepcionista, ela é a pessoa, por exemplo, numa clínica. Vocês estão aqui, vocês chegaram na clínica RCA. A gente tem 2 recepcionistas. O paciente, ele manda mensagem, cai nela. Tem mensagem que eu nem sei. Tem mensagem que eu não vou ver. Se elas não estiverem bem treinadas, elas estão rasgando dinheiro.
De que adianta eu fazer evento, eu fazer networking, eu ir na puta que pariu, eu colocar dinheiro no tráfego pago, chegar um monte de mensagem e elas não saberem converter pro agendamento. Se elas não forem bem treinadas, ela está me custando muito mais caro. Então, tirar 1 hora da minha semana, 2 horas da minha semana é barato para treinar elas. É fato isso, né? Porque tem muito físio que contrata recepcionista, só que na hora que manda a mensagem é ele que tá respondendo. Falei, criatura, pra que você tem alguém então? Se é você que tá respondendo, aí você tá atendendo, responde pela metade, não consegue, não adianta. Então você vai profissionalizar? Vamos fazer a coisa acontecer? Então deixa eu treinar essa pessoa. E aí é aquela coisa que vocês são mães, vocês sabem. Ensinou a andar de bicicleta? Deixa andar. Vai cair? Vai. Vai ter que Mas repetir é assim 1000 que vezes, funciona. né? Vai errar? Vai. Vai cobrar errado? Vai agendar errado? Vai mandar mensagem errada? Pode deixar alguém insatisfeito? Pode, mas tem hora que você tem que soltar um pouco. Porque senão não vai. Mas tem que treinar. Treinar, você tem que ensinar a pessoa, você tem que dar esse conhecimento para ela e supervisionar ela. Porque também não adianta treinar e não fazer mais nada. O suporte contínuo, As né? pessoas que falam, beleza, treinei, e nunca mais olham, elas não sabem o que está acontecendo. Quando a gente pega no bastidor para olhar, você quase cai para trás. Imagina quem não supervisiona. De uma pessoa treinada. Então, é muito importante a gente entender que não tem como. Gestão, para quem quer crescer, não tem como não ser feito. E por isso que eu te disse que esse é o meu calcanhar de Aquiles. Eu falei pra Cris agora há pouco. Eu não sei bem o que eu vou fazer em 2026, mas alguma coisa eu vou ter que dar uma mudada e vou ter que dar uma incrementada. Porque aí a gente entra nesse contexto. Eu atendo muitos pacientes durante a semana. Eu sou o fisioterapeuta principal ali, vamos dizer. Só que eu preciso entender aonde que eu performo melhor. Eu performo na primeira consulta, que é a avaliação, aonde eu vou oferecer qual é o tratamento da minha clínica, que aí eu vou organizar um padrão de atendimento. O padrão de atendimento não é engessar a pessoa no que ela vai fazer, mas mostrar como vai ser esse processo do atendimento, em que eu vou passar autoridade para minha equipe, treinar ela e ela dar conta de atender. Porque o difícil de uma clínica não é simplesmente você ter um fisioterapeuta bom, competente. É que cada fisioterapeuta tem o seu jeitinho. E numa clínica não pode ter jeitinho. Não pode fazer uma física com a Renata e ela atender de um jeito, fazer uma física com a Cris, atender de outro, fazer com você. A gente não tem uma metodologia de atendimento? De novo, não é engessado, mas o raciocínio tem que estar em comum coerente, acordo. né? Exatamente. Então, esse treinamento, ele tem que acontecer. E ele é muito importante de acontecer. Só que aí você só consegue ir para a gestão a partir do momento que você tem pessoa treinada. Porque se você não tiver, você está abandonando a sua linha de atendimentos. E você não quer, você é uma cidade pequena, todo mundo te conhece, as pessoas não sei o quê. Então a gente precisa sim pensar, poxa, vou crescer? Vou crescer. Mas aí essa fase de vou crescer, ela é pesada. Porque ela consome. Ao mesmo tempo que eu tô ali atendendo, tô dando suporte, eu tô treinando, tô não sei o quê. Mas é aquela coisa que eu foco mais pra depois ela girar um pouco melhor, mas nunca girar sozinho. Essa história de que gira sozinho não é verdade. Girar sozinho não É a história gira, do ditado, né? Olho do dono que engorda o boi, né? Tu tem que ficar olhando e acompanhando os processos e toda a situação. O olho no sentido de supervisionar. De supervisionar, de treinar, supervisionar, porque senão não tem como. Senão é soltar o vento, né? Tipo, cada um... Tem coisas que às vezes as pessoas esperam de um colaborador sem ter treinado, sem ter motivado, sem ter ensinado. Você espera o que da pessoa? Você tá esperando sem ter dado nada. Se nem você tá fazendo, você que é o dono tá fazendo, não tem como esperar. Então é um trabalho muito grande de mentalidade nossa, primeiro, né? Ser empresário, empreendedor, é nós entendermos o quanto é desafiador isso, o quanto a gente realmente quer, não é qualquer pessoa que realmente quer e tá pronto para isso, e falar assim, não, beleza, o que tem que ser feito? E vamos fazer. E aí a gente ir dosando. Obviamente que a gente não quer perder a saúde, então a gente dosando em momentos que eu tô pisando mais, em momentos que eu consigo colocar ali e fazer acontecer. Mas é muito importante isso, senão você fica preso o tempo todo. Eu não sei se vocês viram um tempo atrás, saiu um podcast, inclusive vários cortes falando, do Flávio Augusto falando, que era, não saia do operacional. Porque dentro das empresas existe muito essa coisa, né? Tipo, eu preciso sair do operacional para ser o gestor, para ser a pessoa. Eu vi uns pedacinhos. Só que se eu saio completamente do atendimento, eu não sei como tá sendo.
Então, assim, você divide porcentagens. Você tem uma porcentagem que você está no operacional. Você tem uma porcentagem que você tá ali treinando essa galera. E tem uma porcentagem que você tá ali só supervisionando e pensando como vai ser as ações de crescimento e tal. E aí, cada momento, você vai dividindo isso. Só que você não pode estar 100% no operacional. Senão tu não faz o resto. Exatamente. Por isso que a gente tem que treinar uma pessoa. E o ponto é que muitas vezes a gente quer contratar alguém sem ter treinado. Então eu tenho que pensar antes. Eu tenho que planejar. Eu vou precisar de alguém para janeiro, fevereiro? Tem que estar treinando já. Senão essa pessoa não vai estar pronta. Eu não vou conseguir pegar um paciente e falar assim, atende para mim, que eu não vou poder, se você não confia. A grande dificuldade, muitas vezes, que o pessoal fala é... O paciente não quer ser atendido pela minha equipe, não é? Ele só quer ser atendido por mim. Mas claro, você não treinou a equipe, você não confia na sua equipe, você não passa autoridade pra equipe, é óbvio que ele não vai querer, nem você querer. Nem tu consegue indicar pra ser atendido pela tua nem equipe. Nem você ia querer ser atendido pela sua equipe, então não tem como. Verdade. Enfim, mas é aquela coisa, a gente não aprende na faculdade, a gente tem que ir atrás, buscar, aprender, estar em grupo realmente pra estimular isso e fazer acontecer. E aí entra um ponto que eu tava falando com a Cris, e aí eu vou entregar a Cris aqui na parada mesmo, porque assim... Estamos em casa. Por mais que, né? que ela falou, né? Poxa, Val, tava direitinho, treinando, fazendo exercício, coisa linda de ver. Aí fiz uma cirurgia. Passei 2 meses sem poder fazer o exercício. Perdeu a frequência, perdeu a constância. E quando você perde a constância, volta toda aquela preguiça. Volta até toda aquela mudança de hábito. Você, puxa, mas agora eu já mudei tudo, mas os horários estão diferentes, a alimentação tá diferente. Tem as desculpas. Tem as desculpas verdadeiras, né? São verdadeiras, mas são desculpas. E aí, é a mesma coisa com tudo. A gente tá o tempo todo tendo que trabalhar a nossa mentalidade pra gente crescer, porque é muito mais cômodo a gente ficar de boa, gente. Muito mais. Então a gente tem que estar o tempo todo ali trabalhando. É uma frequência. Pô, constância, o que eu tenho que fazer que é constante? E cansa, né? E cansa, é cansativo. Consome energia, Muito. né? Consome energia. E o ponto é a gente olhar pra isso e falar assim, caramba, eu preciso mudar, eu preciso me colocar na frequência. Empreendedorismo é uma frequência. Você entra numa frequência e fala assim, cara, vamos fazer acontecer. Porque, como você falou, é cansativo, gasta energia, pô, tem que estar ali. É aquela coisa de que o dono não é a pessoa que pode chegar numa empresa sem energia, chegar pra baixo, chegar falando mal de alguém. Não, pô, você é a inspiração de todo mundo, você é o líder. Você é a pessoa que tem que pôr energia pra todo mundo, mesmo que você não tenha. Então, isso a gente tem que treinar pra fazer realmente a equipe girar. E é diferente de falsidade, vamos dizer. Falsidade é outra coisa, né? Mas no contexto de que, cara, o líder ele tem que estar ali pra fazer acontecer. Porque independente de estar mal, de alguma coisa acontecendo, a tua empresa tem que girar. O paciente que você tá atendendo não tem nada a ver com isso. Então, assim, as coisas têm que acontecer. E, de certa forma, é um desafio todos os dias. A gente manter essa nossa constância. E eu queria saber de vocês. Hoje, dentro do planejamento, da agenda de vocês, o quanto vocês cuidam da saúde de vocês? Porque vocês são mulheres que cresceram muito, que, no caso, Rê e Estela, são mães, que consomem um tempo também de agenda, que você quer estar com o filho, que você quer também ter horas de qualidade com a família, né? Então, o quanto hoje é difícil para focar em saúde, família, o trabalho, como que vocês organizam isso? Olha, eu faço atividade física praticamente todos os dias. Não com a o tempo que eu gostaria, né? Mas como o meu consultório é um estúdio de pilates, eu sempre faço no final do dia. Então, assim, se eu termino às 8 ou às 9, quem me busca é meu marido. Então, até ele sair de casa, eu falo o que eu falo. Meus pacientes me perguntam isso. Mas você tem que fazer alguma coisa por você, né? Porque você faz muita força com a gente. Entendeu? Pega a mola, né? É muito movimento que a gente faz. Então, eu faço. O pilates eu faço praticamente todos os dias. E sexta, sábado e domingo, eu faço academia. E faço karatê na sexta também. Você vai karatê? Sabia disso, não? Se revelando. Faixa laranja. Que isso, Renatinha? Desde quando? Não sabia disso, não? 3 anos que eu faço. Vou passar a te respeitar mais. Escondendo, gente. Então, aqui lá no Minas, né? Que eu... Então faz um catar aí. Eu tô bem. Mas aí, quando meus pacientes falam, Renata, não tem tempo, eu falo, tem.
Sabe por quê? Porque eu tenho. Exatamente, é isso. Então, se você tem sexta-noite, sábado e domingo, é o ideal? Não, não é o ideal. Já O é ideal alguma seria que coisa. você fizesse segunda, quarta e sexta, por exemplo, ou todos os dias, 1 hora. Mas é o que tem para hoje. Então, o que tem para hoje é isso, não tem desculpa, dá para fazer. Né? Qualquer academia, qualquer não, mas muitas academias vão abrir sábado e domingo. Sim. Né? Então, assim, não tem desculpa. Você começa a atender que horas? Tem dia que é 7, tem dia que é 7h40. Então você começa cedinho e vai até o final Até mesmo. o final. Assim, esse final de ano, então, está sendo todo dia até às 8, tem dia que é até às 9. Só na sexta, que é o dia da faxineira, que eu até brinco, ainda bem que tem faxineira, porque eu acredito que ela tem. Porque se não tivesse, a pessoa fala... O paciente quer um horário, você arruma. Não, vem às 6, vem às 7. Né? Então, aí eu vou eu vou de 7 da manhã às 5 na sexta-feira. Que é o dia que eu termino mais cedo. Que maravilha. E faz tempo que você mantém essa constância? Eu fiz balé até os 17 anos. Aí meu pai falou, se você não vai passar no vestibular. Aí eu falei, Ótimo. balé, eu passava o dia inteiro no balé. E eu estudava numa escola muito forte em Belo Horizonte, que é o Santo Antônio. E aí, eu estudava às vezes de madrugada, porque não podia perder média, se eu perdesse média, eu saí do balé. Então, meu foco era o balé. Aí, quando chegou o ano vestibular, eu saí do balé para voltar. Aí é impossível na faculdade, né? Assim, uma pessoa que faz todo dia, você fazer 2 vezes a semana, 1 hora, aí eu fui pra musculação. Então eu faço musculação desde os 17, nunca parei, e Pilates foi desde que eu conheci, com 24 anos. Que legal. Eu comecei a fazer pra mim, eu não era professora, e aí surgiu uma oportunidade de ser contratada, se eu fizesse o curso, aí eu falei, então eu vou fazer o curso, e nunca mais parei. Nunca mais. Eu falo que a atividade física é o que mantém, a alimentação, a atividade física, né, é o que mantém a gente pra ter tanta força para trabalhar. Uhum. Legal, olha aí. Parabéns. Agora vai ficar com vergonha, Cris. Você me entregou. Agora vai ficar com vergonha. Tá, mas fora isso, vamos lá. Não, fora mas essa assim, fase da cirurgia. isso. Como você cuida da Isso. sua saúde? Vamos lá. Não, então assim, primeiro que eu sempre pratiquei esporte também, né? Parei agora. Aspas. Tô perdoada, né? Ah, Não pensar. vamos analisar até o Mas, final do assim, podcast. É muito ruim ficar sem atividade física. Meu corpo tá gritando. E mesmo pela sobrecarga que a gente tem de trabalho. Então, assim, eu tô numa fase que eu não estou mais me aguentando em ficar sem atividade física. Então, assim, tenho que voltar urgente. Esse é um ponto. Segundo ponto, assim, a minha alimentação. Eu sempre tive uma alimentação extremamente saudável, assim. Eu nunca comi porcarias, enlatados, enfim, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, que eu acho que não dá para abrir mão, é a alimentação. Hoje, tenho acho que uns 4 anos, eu tenho uma nutróloga que me acompanha. Eu digo que ela é minha médica, então, assim, eu foco muito na minha saúde, né, física. Acabei de ter alta da minha terapia, do meu terapeuta, que eu achei uma coisa muito bacana. A gente construiu essa alta e não é simplesmente, olha, né? Então, tá aí, qualquer coisa eu posso gritar também, mas eu acho que a nossa saúde mental é fundamental e reverbera em tudo isso que a gente está conversando, nas nossas crenças, nos nossos medos, limitações, enfim. Então, eu acho que a saúde mental, sim, também é em primeiro lugar. Eu acho que não tem primeiro e segundo lugar, a régua é a mesma para todos esses fatores. Então, eu acho que a alimentação, a atividade física, a Rê vai ser minha instrutora de Pilates, né, Rê? Para sair disso, para eu voltar rapidamente para isso. Assim, por morar em São Paulo, acho que eu tenho um grande benefício, que é o Parque do Ibirapuera. Então, geralmente, final de semana é para lá que eu vou para caminhar. Eu adoro caminhar, eu sempre fiz trekking também, caminhada é uma coisa minha. Antigamente eu corria e abandonei a corrida para caminhar. Eu acho que é isso, Val, eu acho que é saúde mental, a saúde física, a minha alimentação, obviamente muita água, assim, óbvio, por ser da fisiorrespiratória, sou radicalmente contra cigarro e etc, assim, não bebo socialmente só. Então, eu acho que eu tenho uma vida muito equilibrada na saúde, e saúde de uma maneira geral, falando em todos os aspectos, né? Acho importante também ter fé, a gente desenvolver o nosso lado espiritual, que é uma maneira também de manter a saúde viva e plena. Acho que é isso. Você se considera uma pessoa com saúde? Muito. Isso é bom. Muito, me considero mesmo, assim. Eu acho que com 61 anos, eu acho que eu não tomo nada. Né, assim, a única coisa é óbvio, né, entrou uma menopausa e fiz reposição. Então, a única medicação que eu tomo é a reposição hormonal só, mais nada. E, assim, os outros, assim, são os ômega 3, que a minha nutróloga, né, me passa só.
Só, nada mais, assim, eu me considero muito, mega saudável. Essa cirurgia que eu tive que fazer também foi em função, também foi de varizes, foi em função da reposição hormonal também que explodiu, né? E eu também tenho a genética que veio da minha mãe, mas só, nada mais. Então, estamos aí firme e forte, graças a Deus. Obrigada, papai do céu. E você, Estelinha? Bom, eu Como também que não você posso cuida da sua esconder saúde? a minha história, né? Porque, afinal de contas, vocês acompanharam uma boa parte desde que eu convivo com esse grupo. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostava de esportes, assim, principalmente ao ar livre. Eu gosto de estar pra fora, que nem eu digo, né? É uma característica. Então, desde sempre fiz dança, jogava vôlei, enfim, fazia um monte de atividades. Quando eu entrei na faculdade, eu fui estudar a 400 quilômetros da onde era a minha casa. Eu tinha acabado de perder meu pai. Então, eu ia todo final de semana para casa. Então, eu perdia muito tempo nesse trajeto. E durante a semana, eu estudava que nem uma louca, né? Graças a Deus, porque fisioterapeuta estuda muito, né? Ao contrário do que as pessoas acham. A gente estuda muito. As crenças da Mas não te dizem? Ah, menina, mas por que tu estuda tanto nem é médica? Elas, né? Não te dizem isso? Tem esses slogans. Tem esses slogans, é. Então... Deve ser da época de vocês, gente. Ah, é. Ela não tem a nossa idade, Renatinha. Com esses nomes. Mas enfim, então eu praticava muito atividade física. Na época da faculdade eu parei por todo um contexto de estudo e de viagem. De estudo. Sério. E aí eu me machuquei. Contexto de faculdade. Agora eu falo com vocês conhecem aquela faixinha que cabe no bolso? E bota no bolso. Qualquer lugar com ela e você faz sua atividade. É verdade. Mas naquela época eu não fiz, né? E isso teve um preço. Eu, saindo da faculdade, me machuquei. Fiz uma hérnia de disco enorme. Que até hoje eu tenho uma sequela na perna esquerda, que é uma parestesia do joelho para baixo. Né? E quando eu fiz isso, eu disse que eu ia todo mundo queria me operar, né? E eu disse, não, eu não vou operar. Eu acredito na fisioterapia, eu não era nem formada. E para te ver como a crença é importante, eu estava na área de estágio. E os meus professores diziam, quem sabe tu começa a pensar em outra profissão. Meu Deus! Eles me diziam, Estela, porque eu era uma boa aluna. Então eles me diziam assim, eu acho que tu não vai conseguir ficar de pé. Tu quer trabalhar com neuro, como é que tu vai ficar no chão? Então, assim, eles me falavam, você não vai... Ah, você queria trabalhar com neuro? Eu queria trabalhar com neuro infantil. Sim, onde é que a gente trabalha com neuro infantil? No chão, né? Solo. Então, eles me falavam isso. E eu pensava, não, gente, não tá certo isso. E daí eu dizia, não, eu não vou operar, eu vou me reabilitar com fisioterapia. Graças a Deus, depois do 9º médico... Ele me disse, tudo bem, sua teimosa. Olha só, tudo bem, sua teimosa. Vou te tratar e te ajudar e você faz a físio. Claro que foi um tempo de reabilitação mais longo, evidente, porque foi uma hérnia extrusa com uma complexidade maior, né? Tanto que fez lesão nervosa. E eu me reabilitei. Ali eu voltei a fazer atividade física. Por quê? Porque a única maneira de conseguir trabalhar 10, 12, 14 horas, que era o que eu trabalhava de pé, era com atividade física, porque se eu não fortalecesse a musculatura, eu teria dor. Então, eu sou a prova viva que exercício funciona, né? E assim eu me mantive, eu voltei e fiz pilates como aluna. E aí já abriu a minha cabeça para também fazer o curso de pilates futuramente. Aí fiz o stretching, fiz várias técnicas envolvidas a movimento. E foi assim por um grande período. Um pouco antes de entrar no primeiro ciclo da Black, de conhecer o Physio Summit e tal, eu estava num período de vida de novo, que eu tinha 2, 3 negócios, né? Então, assim, o meu tempo estava muito... Você tinha outros negócios tinha, mesmo, é verdade. Gente, produzia de certa cogumelo, forma, fazia um monte de coisa. você já tinha um lado empreendedor, né? Olhando para outras coisas. Tinha, mas não tinha base. Hoje eu vejo que eu não tinha base para fazer isso. E daí eu tava nessa loucura de atende lá, atende cá, atende paciente, atende cliente de cogumelo, atende chácara que eu queria montar uma ecoterapia. Então eu tava... Aí eu, de novo, me esqueci. E quando eu me esqueci, né? Como eu mostrei para vocês numa exposição, num encontro que a gente teve, eu nunca tive isso, né? Mas eu estava 10 quilos acima do meu peso. De novo com dores, em lugares que eu nunca tinha tido. E com, digamos assim, uma questão emocional, com uma questão física e até de uma certa forma espiritual. Porque até isso eu tinha meio que aberto mão. Então eu estava completamente doente de novo. E depois que meu corpo deu uma colapsada,
E também vendo os exemplos dos colegas que diziam assim, Estela, tu lançou um desafio, tu lembra? Do quê? Qual? De caminhada. Tu lançou num congresso. Tinha, era antes, 30 dias, 30 de dias exercícios, antes. Ali eu voltei a caminhar. Então, o grupo, viu como muda? Ali eu voltei a caminhar. E daí eu comecei a me sentir melhor. Daí, claro, meu corpo, né? Eu tava com taxa de cortisol alterada, glicose, enfim, um monte de coisa. Ele começou a sentir quando eu voltei pro exercício, porque claro que eu não voltei mansa, né? Eu voltei querendo, como sempre, eu não consigo ser mais ou menos, né? Aí eu comecei de novo. Então agora, perdi os quilos que eu tinha engordado, voltei a ficar melhor, cuidei da minha saúde mental, continuo, enfim, tô retomando uma vida saudável. E hoje, apesar de gostar muito de exercício ao ar livre, o Rio Grande do Sul não permite muito isso em alguns períodos do ano, né? É bem complicado. Diferente de Natal, É, né? um pouco diferente de Natal, né? Amanhece muito tarde, escurece cedo, é muito frio, chove. E aí eu me rendi à academia, né? Então hoje eu tenho uma colaboradora que dá pilates dentro do meu espaço, porque eu trabalho com dor. Faço toda a reabilitação da parte de dor, já sei que eu tenho que contratar um colaborador para me avaliar, já sei tudo isso, tá? Mas hoje eu ainda faço tudo da parte de reabilitação e, digamos assim, a continuidade da reabilitação é no Pilates, que tem um cunho bem terapêutico. Então hoje eu faço 3 vezes por semana academia, tirando essa semana que eu tô aqui em Natal. E Poderia ter feito. Poderia ter feito, levantado às 5, que nem a chefe, Teve né? gente que fez. É. E faço uma vez por semana Pilates, porque eu gosto muito do Pilates. Eu acho que o Pilates potencializa o efeito da academia. Então, hoje, a minha rotina de cuidado é isso, é tentar manter a calma, é serenar o coração e a alma, é ter tempo para pensar, que isso é uma das coisas que eu aprendi na Black e contigo, que quem não pensa não cresce. E eu acho que esse é o meu maior defeito, no sentido que eu quero executar muito. E tô tendo tempo para me cuidar, que é fundamental, porque isso me dá melhora de sono, me deu qualidade com meu filho, porque eu já não agachava mais para brincar com ele, né? Então, voltei a não ter dor, voltei a sentar no chão. Então, assim, o autocuidado e a atividade física, elas são necessárias na vida de qualquer pessoa. Eu sempre digo, isso não é negociável. Eu digo para os meus pacientes, não existe isso, não é negociável. E o quanto você ter passado por isso, você acha que te ajuda hoje a vender um plano de tratamento pro seu paciente, porque você sabe o quanto saúde é prioridade. Tipo, você passou, você tava na pele, que nem você falou assim, eu consegui sentar no chão de novo, eu consegui pegar meu filho de novo. Não é sobre fazer uma técnica pra uma dor, entendeu? Não. É muito maior do que isso. Graças a Deus eu acho que eu converto bem, né? Mas o quanto você acha que isso te ajudou, entendeu? A ter essa segurança de falar, de entender o paciente. Falar, cara, eu te entendo. Eu já tive uma crise. Eu não conseguia sentar no chão. Eu, sei lá, alterou aqui minha sensibilidade e tal. As pessoas falaram que eu não iria conseguir, sabe? O quanto isso te empodera pra chegar no paciente 100%. E falar pra ele, meu, prioriza a tua saúde, cara. 100%. Eu sempre, assim, toda vez que o paciente me diz assim, tu não entende o que eu estou sentindo. Eu digo pra ele, eu entendo sim. Já passei por isso. Eu já passei por isso e muito mais do que tu tá me mostrando. Muitas vezes eles vêm com os exames, né? E daí ele me mostra e diz, olha aqui minha coluna caca. Eu disse, espera aí que eu vou buscar meu exame. E daí a gente volta a conversar. Daí eles começam a rir. Eu disse, mas por quê? Como é que você pode saber? Porque é isso. Eu te olho de pé, eu te olho fazendo... Porque a gente trabalha, né, muito com força, com mobilidade. A gente usa muito o nosso corpo para isso. E isso é um dos motivos que eu acho que não é cabível que nenhum fisioterapeuta não faça atividade física. Porque a gente usa o corpo para isso. E daí eu digo para eles, olha só. Daí, sabe o que eu faço quando eles, né, tipo... Eu testo o reflexo patelar. Mostro que a perna deles faz assim. E quando eu testo na minha esquerda, ela faz assim, ó. Aí eles me dizem, o que é isso? Eu disse, isso aqui é oriundo de uma lesão. Então, quando o paciente percebe que eu já vivenciei aquela situação, ele confia. Porque ele olha pra mim e vê um exemplo. Então, fica muito mais fácil. Quando eu digo pra ele, eu sei o que tu tá sentindo. Sei que tu tá sentindo assim e isso tá evoluindo assim. Principalmente paciente de hérnia lombar, né? Então, assim, ajuda e muito. Por isso que eu acho que a empatia, tu realmente escutar o teu paciente, independente de tu ter tido um problema de saúde ou não, mas tu realmente estar aberta para ouvir, que nem eu digo, com ouvidos de ouvir, faz toda a diferença. No convencimento do tratamento, no convencimento para que a atividade física se torne uma constante na vida dele, porque a gente é o exemplo, né? Pro bem e pro mal. Então, quando ele sabe que eu tive um período mal, ele também vê que ele pode ter um período bom
porque eu agora estou num período bom. Então, acho que faz toda a diferença. Com certeza faz toda a diferença. Porque aquela história, a gente tem técnicas de vendas. A técnica é técnica. E aprendível, né? Qualquer pessoa aprende, qualquer livro você lê, qualquer videoaula você assiste, você anota. Agora, colocar aquilo em ação de uma forma em que você acredite naquilo, que você tenha confiança do que você está falando, que você acredite no tratamento que você está propondo, que você já passou por isso, ou que você tem um paciente que passou por isso, porque às vezes a experiência não é comigo, mas eu já tive um paciente, cara, que ele estava desse jeito e aconteceu isso. Ou que eu tenho a evidência XYZ que apareceu agora, que coloca do nosso lado em termos, não precisa ir para uma cirurgia agora, primeiro é o tratamento conservador. Então, isso é o que faz a diferença. Às vezes as pessoas procuram a técnica, assim como na fisioterapia. Qual é a técnica que vai destravar? Né? Qual é a técnica milagrosa para uma dor lombar? Qual é a técnica que vai fazer você parar a dor de cabeça? Mas o ponto é que não é uma simples técnica. E é como eu executo, quando eu executo, a forma com que precisa. E aí você estava falando, eu olhando para você, mas eu não parava de olhar para a tela. Porque quando a gente fez o rebranding, teve um dia que Sara, que é a nossa designer, ela parou para mim e falou assim, Val, porque antigamente chamava raciocínio comigo. Então o objetivo era a gente puxar o raciocínio dentro de um mundo empresarial, científico, o que seja. E aí depois a gente mudou para a RCA Podcast, que é a nossa marca, o RCA. E aí ela falou assim, o que significa esse RCA Podcast? E foi quando eu olhei para ela e falei essas duas palavras. Falei, olha, raciocínio, dentro da parte clínica, é muito raciocínio, mas o raciocínio ele também está na parte empresarial. A gente raciocina o tempo todo. Eu tenho que tomar decisões o tempo todo. E eu não posso ficar parado. Por isso é um movimento. Fisioterapia é movimento, como a Cris gosta muito de dizer, mas o mundo empresarial também é movimento. A energia não pode ficar estagnada. É entrar na frequência e estar ali sempre. Então eu tenho que me manter em movimento, constante, e raciocinando o tempo todo para onde eu vou. Eu vou para cá, eu vou para lá. Eu vou investir aqui, eu vou investir ali. Eu vou fazer qual mudança? Eu vou contratar ou não vou contratar? E assim a gente segue. A vida é movimento. A vida é movimento. E aí, vocês falando, né? E inclusive falou no final a questão do tempo, né? Eu tenho que ter tempo para pensar realmente na minha vida também. E entra muito nessas questões, porque eu gosto muito dessas analogias. Por exemplo, quando a gente pega e fala que o atleta, ele é o empreendedor da vida. Ele é um empreendedor também, mas da vida dele. Quanta disciplina ele teve, foco, esse campeonato, eu vou fazer de tudo, planejei, organizei. Qual o resultado? Próximo. Vira, próxima meta. E vamos, próxima meta. E quando a gente olha para uma empresa, a gente tem um cargo que é o CEO, que é a pessoa que está acima, que não é simplesmente, ela não tem a função de gerir a operação. Obviamente ela está ali olhando, mas ela tem a função de ter a visão. Para onde nós estamos indo? Para onde a minha empresa vai? Qual é a visão que a gente quer? E aí, se a gente for olhar, é a mesma coisa, é o CEO da vida. Cara, para onde a minha vida está indo? Para onde eu quero levar a minha vida, né? É muito sobre olhar a questão de trabalho, questão espiritual, questão de saúde. Porque às vezes a gente está indo muito bem numa parte, mas as outras estão capenga. Aqui eles chamam de mufino, não sei o quê. E tá se rastejando. E a gente é intenso em alguns momentos, em algumas partes, que tá tudo bem ter esse desequilíbrio por alguns momentos, mas não pode ser sempre. Porque senão a gente perde o eixo da parada. Eu gosto de uma analogia da acupuntura, né? Eu fiz acupuntura também. Que é aquele círculo que todo mundo conhece, com a metade com a metade preta, com a metade branca e com as bolinhas, né? O que pra mim aquilo representa é isso. Vai ter um momento que tu vai estar com uma base mais estreita, focando a energia para algum lugar, mas nunca deixando de ter um pouco da outra situação dentro de ti. E que não deixa de ser isso. Às vezes tu vai estar num período, como tu disse, de olhar pro teu negócio e dar todo o gás ali. Mas isso não quer dizer que tu tenha que esquecer o resto, negligenciar o resto, porque nada funciona. A balança não fica equiparada, né? Val, eu sempre acreditei em 3 pontos na vida, né? Assim, eu acho que foi essa a minha base de vida, filosoficamente falando. Então, acho que a gente tem um corpo físico, que precisa de fisioterapia, né? Que sofre dores, que tem lesões. Fisioterapia já, vamos pegar umas bandeirinhas? Eu brinco que todo mundo tem que ter um fisioterapeuta para chamar de seu, né? Com certeza. Então, a gente tem um corpo físico, eu acho que a gente tem um corpo emocional,
onde estão as nossas alegrias, frustrações, enfim, as terapias, a psicologia, a psique, e a gente tem um corpo também espiritual. Então, eu acho que existe um balé entre esses 3 corpos, que é o que você está falando agora. Então, assim, quando um está fora da sintonia, o outro grita. E eu acho que a gente precisa ter esse olhar para entender essa simbologia e de onde vêm esses sinais, né? Assim, se o meu corpo aqui, esse físico, está com algum bloqueio, alguma dor, se eu não estou evacuando, né? Então, assim, o que está acontecendo? É o meu corpo emocional que está respondendo ao corpo físico ou é o corpo espiritual que eu não estou entendendo o que está acontecendo? Como está esse balé entre os 3? Então, eu acredito muito nessa harmonia e é uma coisa que eu tento ver no meu paciente. Embora muitas vezes a gente tem que ver e ficar calado, porque nem sempre a gente tem acesso para falar. Então, quando a gente tem essa sensibilidade de entender qual é a dor do outro e o porquê daquela dor física, eu acho que fica muito mais fácil para a gente tratar o nosso paciente e também para eu saber que caminho eu tenho que levar para a minha vida, para onde eu tenho que ir. Eu acho que é mais ou menos isso que eu penso. E perfeito, Cris. E trazendo, né, a forma com que você enxerga pro mundo da ciência é o modelo biopsicossocial. É exatamente isso. Como hoje eles dividem o modelo biopsicossocial e a parte da espiritualidade, ela tem entrado cada dia mais. Ela não está muito clara ali ainda dentro desse modelo, mas eles têm colocado aquilo ali porque isso faz a diferença na hora do paciente, dependendo do quanto ele acredita esse lado espiritual, essa fé, para ele realmente engajar num tratamento, por exemplo. Então tem esse outro lado que ainda não se explica muito o porquê, mas que as pessoas que acreditam em algo maior, elas costumam engajar mais no tratamento. Frequência de novo, né? E também, assim, desculpa te atrapalhar, mas assim, eu acho que sim, eu acho que a espiritualidade está entrando, né? Mas assim, eu acho que existe um grande preconceito também com a saúde mental. Sim, sim. Então isso eu acho que bloqueia muito as nossas vidas de uma maneira geral. Eu acho que é outro campo que precisa estar mais aberto para trazer mais saúde para a gente também, né? Não só para nós, mas para o mundo. Né? Acho que é mais ou menos isso, né? Pode falar, Rê. Não, porque falando que eu li uma vez, a CEO da Avon estava falando que a avó dela uma vez falou com ela assim: minha filha, a gente pode ter tudo o que a gente quiser nesse mundo, só que não ao mesmo tempo. Aí ela falava exatamente não do indivíduo em si, biopsicossocial, mas assim, se você está muito forte no trabalho, alguma área vai estar um pouco mais. Você não precisa, não vou falar que comprometida, mas você tem que ter tranquilidade. Eu acho que é parte mais disso. Se eu vou investir agora profissionalmente, talvez eu não vou ser a mulher dos sonhos nem a mãe dos sonhos, mas eu posso ser uma boa mulher e uma boa mãe, entendeu? Aí, só que isso não pode estar o tempo inteiro. Aí depois você sobe um pouquinho a mulher, depois você sobe um pouquinho a mãe. Aí você vai balanceando isso. Mas assim, ser top em tudo é muito complicado. E aí, se você começa a se cobrar, vem todas essas questões que a sociedade está ficando doente, porque todo mundo quer ser o tempo inteiro bom em tudo, entendeu? E assim, e pode ser, não é que vai ser há um ano, não, pode ser na mesma semana. Você pode ter 2 dias que você vai ser melhor no trabalho, um dia você vai dedicar para aquilo ali, outro dia, então você consegue dividir isso de uma forma sem tanta cobrança. Com equilíbrio. Porque o que eu vejo muito é essa cobrança de todo mundo, é cobrança, e aí a pessoa vai ficando doente, e aí começa exatamente a alterar essa questão. A disfuncionar. Exatamente. A disfuncionar. Porque as dores, né? É o equilíbrio de tudo, né? É o círculo yin yang, enfim. E tá tudo bem se oscilar, né? Se um dia você for melhor daquilo. Mas se a gente for pensar, isso é movimento, né? A gente não fala que a vida é movimento, então essa oscilação é movimento, que é o que a gente diz, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra você. O que é uma boa mãe? Ulala, essa é profunda. Não, porque você falou assim, eu vou focar aqui, eu não vou ser uma boa mãe. Boa não, como prioridade. Não, eu entendi, mas o que seria o contexto? É isso que eu queria puxar. Por exemplo, tem 2 dias que eu tô mais focada aqui, no outro dia não sei o quê. O que seria essa função de mãe executada no 100%? Hoje, por exemplo, eu me considero uma boa mãe porque eu tenho uma boa base que me ajuda. Tá? Então, assim, talvez se algum dos meus meninos estivessem precisando e eu não tivesse oportunidade de dar suporte, não meu, mas do marido, da avó, do avô, da tia, entendeu? Eu talvez não trabalharia tanto. Porque as pessoas me perguntam, por que você trabalha tanto? Aí é uma pergunta. Eu tenho uma cunhada que fala, você já pensou que você trabalha muito? Você precisa trabalhar isso tudo? Eu falo, eu acho que eu considero a minha vida equilibrada,
Porque eu tenho 2 filhos equilibrados, entendeu? É por mim? Não, é pela estrutura que eu tenho. Eu falo com minha mãe fala que Deus mandou ela para morar perto de mim para me ajudar. Porque realmente, se eu não tivesse ela, talvez, não é que eu ia deixar de trabalhar, mas talvez aquele paciente que fala comigo assim, arranja horário para mim, eu ia falar, não consigo. Entendeu? Eu ia falar, não consigo. Mas como eu sei que tá tudo bem, que eles vão chegar em casa, que vai ter comida, se o Tomás não puder buscar, minha mãe vai buscar, aí eu falo, então vem fora do horário. Tá, mas se você não tivesse sua mãe, o que te impede de pagar uma pessoa pra estar com seus filhos? E uma pessoa boa, não tô falando de, né, de pessoa... Existem pessoas boas, competentes no mercado, que fazem uma função muito... Não, mas eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa. Não, mas tá, eu tô tirando sua mãe, eu tô tirando sua mãe. Não, mas não é minha mãe, não. Eu tenho uma pessoa, por exemplo, minha mãe leva, busca. Eu tenho uma pessoa que fica ali... Tudo bem, um motorista então. Entende o que eu quero dizer? Alguém que você pagasse pra executar a função de sua mãe. Não, tranquilo, se eu não tiver... Mas assim, o que eu tô falando é o seguinte, é porque assim, uma pessoa que fica, você pensar, de 7 da manhã às 5 da tarde, às 6 da tarde, tranquilo. Qual que é eu tô falando assim, eu não sinto que meus filhos ficam desamparados por isso, porque, primeiro que eu trabalho muito perto da onde eu moro, né? Dá pé a pé, 5 minutos eu tô a pé. Então, eu tomo café da manhã com eles, eu almoço com eles e eu janto com eles. Então, a tua presença. Você tem tenho, presença. Tenho, mas eu poderia... Você trabalha muito, mas você tem presença como mãe. Tenho. Mas assim, já teve épocas que eu tive muito mais, que eu trabalhava, mas eu levava, eram pequenos, eu levava no balé, eu levava na natação, eu tinha mais presença em casa, entendeu? Hoje em dia eu tenho menos, mas eu não sinto, eu não me sinto culpada. Eu faço o que eu faço, porque se eu me sentisse culpada, talvez eu modificaria isso, eu posso modificar. Mas esse é o ponto, Rê, que eu quero puxar, isso é muito importante você ter falado, porque geralmente as mães, ela tem muito essa culpa, de que como ela tivesse que estar ali. E não só mãe, pais também e tal. O ponto é o seguinte, será que o nosso tempo é o melhor a ser feito? Isso é uma coisa para cada um pensar. Porque muitas vezes você tem mãe que tá o dia inteiro com o filho, mas tá desvalorizada, que os filhos não reconhecem isso. Então é muito diferente de quando o filho olha pra Renata, que tá lá trabalhando, fazendo o melhor, que você é reconhecida, valorizada, ganha bem, tipo, se sente bem, ponderada pra chegar, tipo, e dar a atenção que eles merecem no tempo que vocês têm ali, possíveis, os dois juntos, que você reservou pra isso, de que ele reconhece a mãe que ele tem. Então, sabe, tipo, que tem o outro lado, porque não é só sobre tempo. Porque tempo, tem pessoas que têm muito tempo. Não, tempo de qualidade. Não, eu sei, mas tipo, eu quero dizer assim, não é sobre tirar um dia, 2, chegar mais cedo, não é sobre isso. É sobre você entender quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos que te fazem sentir bem pra você ser uma boa mãe. Esse é um ponto importante. Porque se você começa a se sentir culpada, beleza, vamos ajustar aqui os horários. O que é mais importante agora? Porque se você não tá bem, você não vai ser uma boa mãe. Não, concordo plenamente. E o que eu quero puxar é só questão do tempo, porque tem gente que acha que é só questão de estar disponível o tempo todo. Isso não significa que vai ser uma boa mãe. Porque se você não trabalha, você não tem dinheiro para pagar as coisas que precisam ser pagas. E é realização, né? Porque eu vejo nos meus filhos, o Lucas ainda é pequeno, mas a Mariana, ela tem orgulho. Aconteceu um caso na escola dela, eu não vou comentar aqui, mas no final ela falou comigo assim, mamãe, é porque a mãe dela não trabalha. Exatamente. Olha que bacana. Eu falei, uai. Tipo assim, eu sei que ela me falou isso. Então, mas entendeu? Olha pro outro lado. A outra mãe tá o tempo todo em casa e é totalmente desvalorizada pela própria filha. Ela tem tempo de qualidade com a filha, mas os filhos não reconhecem. Então, não é sobre ter necessariamente esse tempo, chegar mais cedo, sair mais tarde. É sobre você cumprir o papel que precisa ser cumprido e ter grana pra pagar o que precisa ser pago. Se eu estiver trabalhando e ganhando bem, eu pago um motorista, eu pago um hospital, eu pago um profissional para atender meus filhos. Aconteceu alguma coisa, eu saio aqui agora para lá, vou lá e faço acontecer agora. Quem não tem dinheiro é o outro lado da parada. Não adianta eu estar o dia inteiro em casa e não ser bem remunerado. Então, é uma coisa que, obviamente, o casal tem que estar muito bem, né? A mulher, o esposo, enfim, como for o casal, para entender como que vai ser dado esse suporte para os filhos. Mas o fato de você estar trabalhando e não estar em casa, você não tá sem dar suporte, independente de ser sua mãe ou não, entende? Porque tem pessoas que não têm necessariamente a mãe do lado, mas você entender que o que você tá fazendo, você tá construindo algo que os seus filhos vão se orgulhar de você, isso não tem preço. Da sua filha falar isso, cara, ó. Val, posso fazer Claro. uma vírgula aí? Pode.
E essa palavra, realização. Então, assim, a Renata está realizada profissionalmente. E aí eu acho que quando a gente está realizada, você abre um campo muito maior para as outras conquistas. E aí eu vou fazer agora um gatilho com o início das nossas conversas. Então, quando você está muito realizada, abre o horizonte, você quebra as crenças, você perde o medo, porque você quer ir cada vez mais longe. Então, tudo inspira. Eu acho que a palavra realização, ela transforma, ela dá empoderamento, ela dá coragem, ela nos deixa mais felizes e assim, o céu é o limite. Então, é importante essa palavra, eu acho, também, né? Por isso que você se sente bem, por isso que você não tem culpa. É isso que eu ia dizer. Como eu disse, né? Tô na terapia. E a pauta dos últimos atendimentos foi isso. Porque aí, às vezes, a gente se depara, né? Porque existe uma cobrança social, existe uma cobrança interna. Exato, existe uma cobrança Existe, social. as pessoas, Muito forte. muito forte, né? Acho que em algumas regiões mais que outras, daí vem de novo as crenças da família, enfim. Mas quando eu escutei a Val e estava te escutando, era isso que eu ia dizer se tu me perguntasse. Nesses últimos tempos, eu entendo que quando eu estiver bem, e aí cada um sabe o que lhe faz bem, né? Eu, por exemplo, eu preciso estar em movimento, eu preciso estar estudando, eu sempre precisei. No momento que eu achei, por uma cobrança social, que eu tinha que estar só atenta ao meu filho, eu continuava trabalhando, mas que eu não poderia sair para fazer um curso, que eu não poderia deixar ele sob os cuidados de outras pessoas porque ele é pequeno, eu comecei a ficar mal de ficar com ele. Eu queria dar o meu melhor e não conseguia dar o meu melhor. E isso foi uma coisa de pauta de conversa de terapia dessas últimas semanas. E agora tu tocou nesse assunto. Enquanto tu estava falando, eu estava escutando a Val, porque eu concordo com a Renata. A gente ter rede de apoio é tudo nessa vida. E vou dizer que se a gente não tem rede de apoio, a gente fica com dificuldade de empreender. Mas isso é outra coisa, né? E também concordo quando a gente diz que nasceu uma mãe e nasceu uma culpa. A gente está sempre se analisando. Mas hoje eu vejo que para te ser uma boa mãe, tu tem que estar realizada primeiro. Diferente do que nos impõe que a gente tem que só pensar nos filhos, né? Abrindo mão dos nossos desejos. Hoje eu comecei a entender, depois da terapia, que eu estar bem vai me fazer o bem para ele. E aí entra Perfeito. tempo de qualidade, entra eu estar feliz com o que eu estou fazendo. Claro que eu vou ter que dosar. A vida inteira a gente dosa, né? Mas eu estar... não é... Ai, tinha que entrar. A vida inteira a gente dosa, mas quando tu está bem, tu dá pro outro o que tu tá sentindo, né? Tu consegue dar melhor. E eu acho que hoje, pra mim, ser boa mãe é isso. Eu tá feliz pra conseguir passar essa felicidade pra ele. Claro que com tempo de qualidade, claro que com atenção, claro que podendo comprar as coisas, propiciar vivências. Mas se eu não estiver bem, eu não faço isso. Eu acredito realmente que se eu não estiver bem, eu não entrego para o paciente saúde. Eu não entrego qualidade de atendimento se eu estiver com dor. Então, acho que tudo na vida hoje passa por isso. Se eu tô bem, eu consigo entregar melhor. Todo mundo, tudo, sempre. Sempre. Para atendimento, aula, mentoria, Pro família, Sono. sono, tudo. Gente, estamos indo pro nosso encerramento. E eu queria fazer uma última pergunta para vocês. O que representa para vocês, vocês estão aqui na sede do IWF Natal, o que representa ou representou para vocês estar aqui em Natal, nesses dias, presente aqui dentro da sede do IWF? Para mim é uma inspiração, um privilégio estar aqui, Val. Assim, desde que eu te conheci, eu falei que o dia que eu te conheci, quando eu assisti o RCA, eu falei com meu marido assim, isso é tudo que eu queria na minha vida. Fica com ciúmes não, Tomás. Que eu procurei. E realmente, assim, de evoluir no estudo, de evoluir em tudo e ver, assim, tá aqui dentro, né? Porque a gente até brinquei, né? Que a gente vê tudo na câmera e parece que é tudo artista, né? E eu falei, nossa, a gente tem que fazer tudo artista, porque tá tão acostumado a ver na tela. Então tá aqui pra mim é uma inspiração, um aprendizado. Eu só tenho a agradecer realmente, assim, por todo o meu crescimento. E isso é um orgulho pra gente na fisioterapia, né? A equipe maravilhosa, então só tenho a agradecer. É um privilégio estar aqui. Obrigado, Rê. E você, Cris? Val, quando você me chamou para vir para Natal, eu desabei. E principalmente quando você me convidou para ficar na tua casa. Eu acho que não existe prova de amizade
maior do que essa. Assim, o fato de você abrir a tua vida e colocar a gente para dentro da tua casa, assim, eu acho que não... Amizade. Para mim a palavra é amizade, assim. Eu tô extremamente honrada, né, de estar dentro do IWF, de estar conhecendo todo o teu time, é um timaço que tá aí, né, de estar junto com as minhas colegas, de poder viver tudo que eu tô vivendo aqui. E no outro podcast que eu gravei, a última pergunta dele foi assim para mim: com quem você gostaria de tomar um café? E eu falei: com a Valquíria e com a Raíssa. Era um sonho. E eu realizei esse sonho essa semana. Obrigada, Val. Obrigado, Cris. E você, Estelinha? Eu acho que estar aqui é só a cereja do bolo de tudo que vem acontecendo durante vários anos. Eu não posso chorar agora, né? Vamos se concentrar. Eu sempre digo que tudo que eu vivenciei nesse período não tem a ver com o profissional somente. Eu acho que o meu maior reconhecimento tem a ver com a evolução pessoal. Tem a ver com o crescimento de uma Estela... Caraca! De uma Estela cheia de crenças, cheia de medos, querendo voar, mas se sentindo tolhida, presa, e não sabendo como sair disso. Então, é só estar aqui, é só a representatividade do quão grande é a transformação. E tu me mostrou algumas situações, quando tu me convidou para palestrar a primeira vez, que eu pensei, essa mulher é louca, né? O que ela vê em mim que eu não consigo ver? Então, as reflexões, o crescimento vieram nesse contexto até hoje. Eu sou extremamente grata, eu sempre brinco, né? Eu tenho vários defeitos, mas uma coisa eu não posso dizer que eu tenho uma qualidade grande, que é a gratidão. Então, o que eu posso te dizer aqui é que isso é o presente, é a representação da gratidão que eu sinto por ti, pelo teu time, pelas meninas, porque, como a gente falou, é uma família. Então, estar aqui é a coroação de uma transformação de anos. Então, ver vocês trabalhando é muito inspirador, ver tudo que acontece, tá aqui falando. Então, assim, estar aqui é algo que eu nunca imaginei na minha vida, nem quando eu projetava sonhos e situações, né? É algo que eu nunca pensei. Então, estar aqui é só, digamos assim, o fechamento, o resumo de tudo que aconteceu nesse tempo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Gente... Queria agradecer realmente a confiança de vocês. Eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que a gente tem, né? Quando existe uma confiança de que, poxa, ela tá me chamando e ela está me levando para um caminho, eu confio, não sei para onde não sei o que vai ser, mas não, eu confio na Val. Então, assim, é quando a gente fala muitas vezes que confiança vende, né? Que eu falei no começo, não é sobre técnica, é sobre realmente, cara, qual é o posicionamento, qual é o brand, qual é a marca de cada um. E a gente tem que entender que tudo que a gente faz na vida é fazer com que as pessoas confiem na gente pelo que a gente vai fazer por elas. E a gente é muito grato a, enfim, todos os alunos que a gente tem, do RCA, das mentorias, da pós, de tudo. Mas existem pessoas que vão se aproximando muito da gente e que a gente vai vendo, né, a capacidade de cada um, o que cada um quer, o que cada um está colhendo. As pessoas vão se destacando. E a gente vai entendendo que existem pessoas que gostam muito de alguns nichos específicos, que vão estudando cada vez mais e que vão mostrando que querem crescer. Porque a gente não consegue fazer uma pessoa que não quer crescer, crescer. Né? Eu não posso querer mais do que as outras pessoas, então vocês têm que querer mais do que eu. Mas a gente quer muito. Então, que esse seja o primeiro passo de muitos aí que vem pela frente. Que vocês possam vir muitas vezes aqui para a sede do IWF. A gente possa gravar muitos outros cursos, muitos outros podcasts. Porque, de verdade, é algo que a gente faz com muito propósito, com muito amor. É muito gostoso. É cansativo gravar? Claro que é, pô. Mas, tipo... é divertido também, entendeu? Quando você trabalha com os amigos, se divertindo. Tem esse outro lado. Pô, a gente saiu daqui outro dia, 10h40 da noite, dando risada. Entendeu? Então, tipo, isso é muito legal. A gente entendeu por que isso está sendo feito, quantas pessoas são impactadas por isso, quantas pessoas vão
se inspirar na história de vocês. E eu espero do fundo do meu coração. E ó, se você estiver assistindo esse episódio, manda mensagem pra gente, vai lá no Instagram delas, manda mensagem pra ela, porque de verdade elas precisam saber que você assistiu. E eu quero que vocês falem, obviamente, o Instagram de vocês para as pessoas poderem, né, falar com vocês lá. Vai lá, fala aí, Renatinha. Você tem Instagram, Renatinha? Tá movimentada essa semana. Você não viu nas stories, não? Eu tão cheio, né? Falei, não, Tantas visualizações. É Renata MC _ fisioterapia. Muito bem. E tu, Cris? Dosa Fisioterapia. E falar, não quer explicar, não? Val, Dosa tem 2 E, né, linda? É verdade, esqueci, tá vendo? As pessoas não vão adivinhar. Isso, é Dosa com 2 Zs. Ela vai errar o nome dela. Vai lá, Estela. O meu é bem comprido. @ né? DRA de doutora, Estela só com S e um L. Meu Deus. Tá pior que o meu. Quer que eu escreva? Não, eles vão colocar na tela. Klein, que é KLEIN, .físio. Muito Não, bem. sem ponto, só físio. Só fiz. Mas sabe o que Olha é, só. Val, também você mexeu com tanta emoção que a gente esquece, sabe? Do perfeito aqui pra fora. Atenção, ômega 3, se quiser patrocinar a gente, estamos aceitando, porque pessoas de uma certa idade já estão esquecendo o Instagram. E para você seguir o nosso podcast, RCA_podcast, segue a gente lá no Instagram, curte aí também, segue a gente aí também no nosso canal do YouTube. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, já classifica a gente com 5 estrelinhas, porque de verdade a gente tá aqui empenhado em levar o melhor conteúdo para você. Eu espero que você tenha se inspirado muito com essas 3 histórias de hoje e já clica em compartilhar e manda para todo mundo que você conhece, fala assim, olha, vai lá ouvir essas 3 mulheres lá do RCA Podcast porque foi incrível. Beijo grande e até o próximo episódio.